Microfone. Ó, o microfone aí, cuidado. Posso começar? Pode começar. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Né? Nós somos as Sadias da Docência, tá certo? E aí a gente vai se apresentar para vocês conhecerem, né, um pouco melhor a gente. Eu sou Adriano, certo? Eu sou professor da disciplina de Educação Física. Eu sou João Pedro, eu sou professor da disciplina de Geografia. Eu sou o Felipe, eu sou professor da disciplina de Biologia. Boa tarde, sou o Carlos, sou da Química. Pessoal, a gente vai pedir para vocês se dividirem em duas equipes, né? Porque não dá duas equipes. É melhor três. Então falam de três aí, tá? Então vamos lá, divisão de 3 equipes, pode ser 2 de 4 e um grupo de 3, tá certo? Todo mundo aí com celular. Todo mundo, pelo menos uma pessoa da equipe está com celular, tá? Internet. Eu vou mandar um link para vocês agora da disciplina. Ele vai para um. Vocês vão entender, eu vou primeiro mandar o link e eu vou explicar o link. Eu acho que funciona isso. Olha aqui. A gente teve a ideia de fazer, no primeiro momento, uma chuva de ideias, né? Uma nuvem de ideias para a gente coletar o conhecimento prévio de vocês. Então a gente vai ter aqui o link, essa imagem aqui vai exibir para a gente as respostas de vocês. Nesse link, vocês vão ser encaminhados uma aba, onde vocês vão dizer 3 palavras que remetam a essa palavra que a gente está pedindo aqui. Essa começa aqui com fadas, né? Que além de ser nosso tema, é para vocês entenderem o site. Então, nesse primeiro momento aí vocês vão abrir o link e já podem enviar a resposta, que ela já vai aparecendo para a gente aqui. Já todo mundo sai da frente. E aí, detalhe, é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, certo? Você tem que associar a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vem o tema fadas, né? Que é o primeiro tema. Então, vocês enviam as 3. As 3? Vai. Apagar a luz, apaga. Vai nessa luz da frente. Todo mundo está conseguindo visualizar, pessoal? Consegue ver bem? E aí, essas imagens, né? Conforme vai chegando essas imagens, é a incidência que elas ocorrem, né? Que vocês estão interagindo com a gente. Então, tudo isso aqui foi o que vocês, tudo que está aparecendo, é o que vocês pensam, né? Ou de forma prévia, a respeito de fatos, né? Nesse primeiro instante, né? Obviamente que se a gente talvez desse mais tempo, vocês fariam algo elaborado, mas a dinâmica é essa de vocês, né? É um jogo rápido de palavras. Fadas, e aí vocês já vão dizer o que é que vocês pensam. E aí... Já respondeu, todo mundo? Pronto, só me deixando. E aí dessas palavras, ó, percebam que essas palavras que são maiores são aquelas que apareceram com maior incidência. Então, por exemplo, de repente 5 pessoas colocou a palavra magia, né? E aí ela aparece maior. As outras que aparecem menores, elas são apareceram uma vez, 2 vezes, vai depender da quantidade, tá certo? E aí, observe que aqui a gente pode ver que magia, asas, né, foram as palavras que mais se repetiram, a coisa que mais veio à cabeça de vocês, né? Fofura, encanto, garotas, né? Asa, sim, acho que era sininho, né? Peter Pan, fogo do dragão, a Bloom, né? Poderosíssima. Pó mágico, todo mundo lembrando, né? Da Wix, pode passar. Pronto, agora a anatomia humana, né? A página da educação física quer saber
O que é que vocês pensam? O que é que lembram vocês da anatomia humana? O que é que vem na cabeça sobre a anatomia humana? Pareceu sim. Tá aparecendo, hein? Sistemas, eita. Cabeça. Joelho de pé, certo? Joelho de pé. Bacana, bacana. Faz sentido, faz sentido. Olha, eu adorei essa palavra. Eu nunca tinha visto na anatomia, mas eu vou passar a usar. Setorização. Achei bem, sabe? Articulações, sistemas, músculo, peças, esqueleto, conjuntos, cabeça, órgãos, se repetiu bastante, joelho, pé, peças, conjuntos, bacana, cabeça. Então são palavras, mas percebam que a que mais apareceu foi corpo, né? Ela tem um destaque maior entre todos. Então, quando a gente pensa na anatomia humana, a gente vai logo no corpo, né? Pode passar. Acho que já todo mundo respondeu. Pessoal, é o seguinte agora. A fadinha da biologia quer saber de vocês o que vem à mente de vocês quando vocês escutam caatinga. Vocês aí que são do Nordeste, junto com a gente, já convivem com esse tipo de bioma há muito tempo, então o que é que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam caatinga? Já está aparecendo. Sei que você repetiu muito. Nordeste, Calango, Juliette. Não vai ter nenhum São João. Calor, vegetação, animais. Adorei. Falta d'água, áreas, biomas. A gente vai conversar sobre esses pré-julgamentos que a gente já vai colocando e a gente pode até organizando um pouco melhor as ideias que já foram construídas com a gente ao longo da nossa história escolar e tal. E é isso. Mas até então, a que mais se repetiu foi o cacto, seca e algumas espécies de animais, né, o calango. E é isso. Pode passar. Então, pessoal, agora a parte da geografia, saber o que vocês acham, né? Uma visão geral sobre o clima, né? Pode ser qualquer clima, porque só o clima aí, porque é mais fácil. Qual é a visão de vocês sobre o clima? Vamos esperar da escola. Verdade. As fotos dele no chat ainda. No clima, já a gente tem uma variação menor, né? A gente tem só uma palavra de destaque maior, que é a chuva, e ali estações e vento na mesma perspectiva. Temos palavras assim, invernícolas, que é invernil, úmido, regiões, calor, sol, umidade, ar, gripe, mapa, temperatura. Legal, isso aqui é a ideia geral da sala, né? Pronto, primeiro chegou aqui no momento de vocês, que é função inorgânica. Então, vocês podem colocar aí. É inorgânico, viu, gente? De corredor, você sabe.
inorgânicas. Inorgânico? É diferente. Mas nossa editor, o presidente vai falar com ele. É demitir. Aqui, ó. Não. Já fez a edição, tá, pessoal? Totalmente em tempo real. Isso, apagou minhas respostas. Apagou não, ó. Ela tá aqui. Não, eu não mandei nada minha resposta, né, gente, tá? Só isso, gente. Não, é porque eu chucho aqui no pessoal. Inorgânico. Funções inorgânicas. Química. Isória. Chega aí. Covalente. Isaura. É o quê? Deu pra perceber que vocês sabem, assim, tem uma base do que é funções inorgânicas. Mas não colocaram algumas coisas que são o ápice da função inorgânica. Que são, por exemplo, os óxidos e os sais também, que fazem parte tanto contra os ácidos e contra as bases também que existem. Pronto, e para a gente encerrar, foi só assim um conhecimento prévio que vocês sabem sobre os nossos conteúdos. Pessoal, vamos partir para a parte mais legal da aula, que é a aula, né? Conteúdo. Então a gente vai dar uma visão geral sobre os conteúdos que a gente vai abordar no nosso livro-jogo. Então a gente vai começar já com essa parte mais teórica da aula, né? No livro-jogo a gente vai estar abordando a caatinga. Então, eu resolvi contextualizar. Então, eu vou contextualizar o clima da caatinga para a gente entender o porquê de algumas coisas na caatinga serem de ficção, né? A caatinga está localizada onde, primeiramente? A gente tem que ter essa ideia. Ela está localizada no sertão do Nordeste. Quando eu digo sertão é uma denominação que vem de antes, que significa estar dentro do continente. Então, o sertão do Nordeste está dentro do Nordeste. Então, ele já tem essa localização. Um dos motivos que é uma parada principal para a gente entender esse clima da caatinga. O clima da caatinga que a gente vai ter é um tropical semiárido, né? Por a gente estar perto do litoral, a gente vai ter esse clima tropical, que é um tropical, a gente vai ter essa distribuição de chuvas, mas a gente vai ter um clima mais quente, com a temperatura que sempre está elevada, e a gente tem uma variação muito baixa de temperatura. E por essa variação tender ao calor, né? Então a gente sempre vai estar com esse clima quente, que a gente sente, né? A gente mora aqui, a gente sente. Mas como a gente está mais perto do litoral, a gente está em Fortaleza, na cidade dos Ventos, praticamente, a gente é mais aliviado com isso, diferente da onde se localiza realmente a caatinga, né? A caatinga está localizada por toda a extensão do Nordeste, não no Maranhão em si, ela pega uma parte do Maranhão, ela está na ponte de Minas Gerais, mas ela é predominante aqui do Nordeste brasileiro e é um clima que muitas pessoas dizem ser único no mundo, somente no Brasil. Acho que a gente vai falar disso depois, né? E tem algumas outras regiões que têm climas parecidos, mas essa é a minha outra denominação. Mas focando aqui na caatinga, né? E como eu falei, ela é tropical semiárido, ou seja, dividindo isso, a gente tem o tropical, que acabei de explicar, e vai ter o semiárido nessa questão da escassez de chuvas. Porque a gente vai ter chuva no Nordeste, ou na Caatinga, no Nordeste também, então. Mas o que acontece? Pela localização que eu falei, a gente está perto da linha do Equador, né? Então todo mundo aqui sabe que quanto mais perto da linha do Equador, maior o calor, vai aumentando. E também a Caatinga está localizada numa região que é desfavorecida com as massas de umidade. Então a gente vai ter uma massa que vai vir da Amazônia, quando ela chega aqui, ela é descarregada, ela já chega sem força, então ela já chega com baixa umidade. A mesma coisa acontece com a massa que vem do oceano, que ela vem descarregando no caminho, mas quando ela chega nessa região mais central, que é o sertão, que está dentro, ela já chega com menos umidade. Então a gente vai ter uma questão de menos umidade na região assim, e o que vai afetar diretamente a erosão dos solos, que a gente vai ver no nosso jogo, e porque o solo vai ser erodido pela questão de não ter uma cobertura vegetal, porque as plantas, né, como a gente vai falar já, elas vão se adaptar a esse clima, elas vão se adaptar a essa escassez. Eu vou passar aqui a frase que o Felipe agora fala do Felipe, que vai explicar melhor sobre a vegetação. Show. Agora que o João Pedro ele falou de um aspecto climático
climático, né, da Caatinga, a gente tem como base pressão adaptativa, que no caso desse que ele explicou é o clima. O que é que o clima vai fazer? Primeiramente, a gente tem um ambiente em que predomina-se períodos sem chuva. Então a gente vai ter na Caatinga, que a gente já conhece, sei lá, 9, 8 meses de seca durante um ano e uns 2, 3 meses de chuvinha e tal, que chove com frequência, mas essa chuva com 3 meses ela acaba. O que é que acontece? As espécies, principalmente de plantas, desse tipo de bioma, e bioma a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco, essas espécies elas precisam sobreviver em um lugar onde existe escassez de água. Então, essa pressão adaptativa, eu tenho um ambiente com pouca água e eu preciso sobreviver a esse ambiente, faz com que a Caatinga consiga desenvolver, a partir das suas espécies específicas, adaptações específicas para poder sobreviver nesse ambiente de escassez. Então é o seguinte, dentro do bioma a gente pode encontrar vários tipos de espécies, e aí a gente vem com aquela desmistificação de que a Caatinga é um bioma pobre, que a gente escuta muito, né, até por uma questão xenofóbica com o Nordeste, que já é histórica, de que a Caatinga ela é pobre, não tem nada, é só um bando de folha seca e tal. Mas, na verdade, a Caatinga ela tem uma diversidade muito grande. E uma diversidade que precisa ser preservada porque, primeiramente, ela é exclusiva do Brasil. É um dos pontos que leva alguns autores a frear um pouquinho a classificação de Caatinga como bioma. É tanto que a gente tem alguns conceitos dentro, por exemplo, da biogeografia da Caatingas, que a gente tem várias variações, de fato, dos domínios de vegetação que acabam não tendo muita similaridade morfológica e aí elas se tornam diferentes, mas ainda fazem parte do mesmo bioma. Isso é uma discussão aí que tem dos autores e tal, e é tanto que a Caatinga fica melhor denominada como domínio fitogeográfico, mas isso fica mais para o pessoal da graduação e tal, é um pouco mais complicado. Mas tudo bem. E aí a gente tem algumas adaptações à escassez de água. Então a gente vai ter os conhecidos cactos, como apareceram com mais frequência no momento dos resgates de palavras, que eles são armazenadores de água. Então eles conseguem, a partir da sua estrutura morfológica, estrutura sistemática, armazenar água durante esse período de escassez, podendo assim sobreviver durante um maior tempo de seca. Isso é importante. Então a gente vai encontrar, por exemplo, espécies de plantas, a maioria delas são com algumas coisas residuais, espinhos, tal. A gente vai ter caules verdes, que a gente vê por aí em algumas, por exemplo, do museu, não sei se vocês já viram, que eles têm um caule verde justamente porque ali há presença de cloroplastos, e esses cloroplastos fazem a fotossíntese daquela planta. A gente vai ter também algumas adaptações para evitar perda de água, impermeabilizar as folhas, como acontece na carnaúba, que a carnaúba faz aquela cera nas suas folhas, e aí no mercado é ótimo, porque eles vendem esse tipo de cera, a cera da carnaúba, né, famosa. Então, tem todas essas pressões adaptativas que impulsionam essas adaptações bem específicas. Por isso que a Caatinga ela é um domínio de vegetação bem exclusivo do Brasil. Então a gente não vai encontrar, a gente pode, como o João Pedro falou, encontrar o tipo de clima da Caatinga em outros lugares, mas a vegetação a gente não vai encontrar. E agora eu acho, o Adriano pode vir falar um pouquinho sobre o assunto. Bom, como os meninos disseram, né, a gente sabe então que, né, embora a gente desmistifique muito desses estereótipos que são empregados na Caatinga, a gente sabe que também vão ter locais que eles são, né, de fato insalubres ou perigosos, de repente pode comprometer a saúde do indivíduo de acordo com o que for o ambiente impondo. E nisso a gente entra na questão da entosse, né?
Tendo em vista o caminho rochoso que vocês vão percorrer daqui a pouco, né? O que é o caminho rochoso? O caminho rochoso os geólogos não gostam desse, né? Quem é geólogo, são pedras, né? De forma mais grosseira, são pedras, mas são rochas. Rochas, um caminho muito irregular, né? E aí a gente entra na entosse. Quem aqui já teve uma entosse? Entosse é algo bem comum, mais comum do que a gente imagina, e qualquer pessoa está suscetível a sofrer uma entosse. Adriano, mas o que é entosse propriamente dito? Né? Alguém saberia dizer o conceito de entosse? Alguém aqui já ouviu falar no conceito de entosse? O conceito de entosse? Então, pessoal, o conceito de entosse a gente pode definir como uma lesão, certo? Na região, ele pode ser uma entosse de joelho, mas aqui a gente vai focar na entosse do pé, porque é bem comum. De repente, subindo o degrau, você pode sofrer uma entosse. Então, a entosse, ela é uma lesão do ligamento, onde pode ocorrer um estiramento ou ruptura. Adriano, mas qual é a diferença do estiramento e da ruptura? O estiramento, pessoal, é como se vamos pensar no seguinte, a gente tem uma corda, e aí ela foi puxada ao máximo. Mas ainda que ela tenha sido puxada ao máximo, ela não quebrou. Certo? Então isso é o estiramento. Ele foi ali na zona de estresse máximo, o ligamento. Ele é um rompimento, ou o estiramento do ligamento. E Adriano, o que são ligamentos? Ligamentos, eles são um conjunto de fibras. E aí pensem em um emaranhado de cordas, certo? Em um emaranhado de cordas, que vocês, um puxa de um lado e um puxa do outro. Querendo ou não, vocês estão conectados, certo? Da mesma forma, é a função do ligamento. O ligamento, ele tem a função de conectar, de unir dois ossos. É como se ele fosse segura aqui que eu não te deixo cair. Então, ele serve para te dar a estabilização da tua articulação. E aí, pode haver o estiramento, que é quando eu vou ao máximo, quase caio, voltei. E aí você sofre uma certa estabilização, etc. Mas está ali. É aquela coisa, fui, mas não caí. Né? Quando acontece a ruptura ela já é a fragmentação, de fato, do ligamento. E aí o ligamento rompe. Né? E aqui na imagem, pessoal, vocês podem ver a lesão do ligamento. Adriano, esse movimento? O que é que tem a ver esse movimento do pé? Porque esse movimento aqui, pessoal, é o mais comum de sofrer a entosse, certo? Porque a gente tem o que a gente chama de inversão e eversão. A inversão é quando o nosso pé ele vai para fora, certo? Você está caminhando e aí, de forma, né, para que todos possam compreender, o seu pé vai para fora. Ao invés de ele dar normal, ele vira para o lado, certo? E aí, pode passar. Não é tão comum acontecer, mas a gente também tem a inversão, que é quando, se a inversão o pé vai para fora, né, e aí pode ou não romper o ligamento, na inversão o pé vai para dentro. E aí pode acontecer também e acabar também tendo o entorse. Só que aí o entorse aconteceu a partir do movimento de eversão ao invés de inversão. Inversão é o quê? Eversão é para dentro. Certo? Pode passar. Que, na verdade, quando a gente vai analisar do ponto de vista assim, mais cinesiológico, a gente fala que na inversão o pé vai para dentro, embora a gente projete uma ideia de que foi para fora, certo? Porque quando o pé está aqui, ele entra para dentro, né? E a inversão entra para fora, mas para fins didáticos fica melhor entender assim, porque quando você coloca que você vai para fora, eu prefiro que você entenda dessa maneira, que o corpo vai, diferente de quando o corpo entra, certo? E aí vão ter 3 graus de entorse. A distensão com microlesões, que é basicamente que é o estiramento, a gente pode entender que é o estiramento. A lesão parcial, que é quando você tem uma ruptura parcial desse ligamento, de fato, e a ruptura total. E aí, como eu expliquei para vocês, está aqui unindo o osso, certo? E aí, me segura daqui, que eu seguro daqui, a gente está estável, ninguém só está longe de ninguém, certo? Então é basicamente isso. E aí nessas rupturas, né, eles são considerados em graus, e aí esses graus eles podem acontecer em maior ou menor. E aí o que vai caracterizar isso são sintomas.
né? Dor moderada, dor insuportável, não está com tanta dor, só inchaço, só edema. Então, a partir disso aí é que você vai conseguir definir se é um entorse de grau 1, grau 2 ou grau 3, tá certo? Isso costuma acontecer bastante, pessoal. Com atletas, esportistas, tanto atletas profissionais, como até a gente mesmo que pratica algum tipo de atividade física. Né? É como todo mundo está suscetível, mas quem realiza essas práticas tem uma certa tendência a acontecer por conta dos movimentos. Né? Tem algumas definições que gostam de dizer que a lesão foi um movimento violento, ou seja, um movimento que o corpo não estava esperando. Né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Peguem esses conceitos, tudo isso que a gente está falando aqui, prestem bem atenção, porque vocês vão precisar disso. Já vocês vão ter uma missão, vocês vão ser artistas, tá? 007, vamos lá. Bom, vamos começar, né? Todo mundo já respondeu que é função inorgânica e tudo mais, sobre sais, sobre óxidos, sobre bases e sobre ácidos. Bom, vocês podem dar algum exemplo de algum ácido? Ácido Sulfúrico, clorídrico, grupo aqui. Estão dormindo. Estão dormindo, pronto. O choque é, Marta? Não. Oi? É sulfúrico. Isso. Pronto. Carbônico. Também. Dentre esses ácidos, um deles que vocês citaram é comumente aparecido na chuva ácida, como alguns outros grupos já falaram. Isso aí? Ali, ó. De trás na cara. Pronto, esses dois ácidos, esse sendo o sulfúrico e esse o nítrico, eles são basicamente a chuva ácida, que é causado basicamente pela poluição, tanto pelas empresas, tanto da pessoa em si, porém de um pouco menos pesado quanto das indústrias e tudo mais, né? Aí é sobre isso. Completamente. Se a gente estava falando de caatinga, estava falando de entorse, estava falando de funções inorgânicas, ácidos, bases, óxidos e sais. Pronto. Aí, esses dois são os principais ácidos que é causada a chuva ácida. Com isso, no livro jogo, quando vocês forem jogar, vai aparecer uma cena que envolve isso. E vocês têm alguma ideia de como neutralizar um ácido? Coloca uma base. Uma base. Porém, esses dois ácidos aqui são muito fortes. Esse sulfúrico chega a ser 98% de acidez. Aí, como é que eu neutralizo um ácido muito forte? Com base verdadeira. Exatamente. Vocês sabem alguma base muito forte para neutralizar um ácido? NaOH. NaOH, o hidróxido de sódio. Ele é uma base muito forte e pode se neutralizar. Alguém sabe outro? Tem KOH também, que é de potássio. Até que minha amiga trabalha com isso. Ela se abre o ácido clorídrico do estômago que pode morrer um prego. Tem ácido suficiente para isso? Exatamente. Como é que a gente vai neutralizar esse ácido que está fazendo cuspir pouco praticamente? Magnésio. Magnésio, cloruro, magnésio. E aí ele vai reagir com ácido clorídrico e vira com sal. Esse processo de um ácido ser neutralizado por uma base é basicamente isso, se chama neutralização. E já vindo mais nessa parte da educação física, da entorse e tal, vocês sabem do que é formado o osso? Cálcio. Exato. Mais alguma coisa?
Falta. Não. Peraí, Não. calma. O osso é formado por duas partes. Uma parte orgânica e outra parte inorgânica. A parte orgânica é formada basicamente de proteínas e uma substância amorfa. E já na parte inorgânica é formada de cálcio e também de... Sabe? Também não. Se, Fósforo, espelho. A colega falou. E é isso. Então a gente agora vai passar o livro-jogo para vocês começarem. E a gente vai acompanhar. Vamos lá, gente. A gente dividiu vocês em grupos, não para à toa, certo? Vocês têm uma missão importantíssima. Essas princesas aqui, elas vão... Olha que lindas, que meigas. Ó, olha que lindas. Elas vão precisar muito da ajuda de vocês. O que é que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão ajudar ela, certo? A elas a salvarem, né, a diretora delas, tá? E aí, para isso, vocês vão precisar criar um final, certo? Vocês vão escolhendo qual é o melhor percurso que vocês querem seguir. E no final, com base no que vocês leram, com base no que a gente falou, nos conhecimentos que vocês já trazem com vocês, vocês vão elaborar um final que vocês julgam ser coerente, relevante, que faça sentido para vocês. Tá certo? Vocês vão ter 5 minutos para fazer isso. Tá bom? Calma. 5 minutos para elaborar o final. Vocês vão, vocês vão ter um tempinho, certo? Vocês vão jogar o livro e no final vocês elaboram. E aí a gente vai ficar passando, a gente vai ter uma noção mais ou menos de quanto tempo vocês vão precisar, certo? Então podem iniciar, boa sorte. Por favor, gente, liga a luz aí, por favor. Vamos lá. Boa sorte e salve a diretora, pelo amor de Deus. vai, desliga. E aí, pessoal, só lembrando que quando vocês forem fazer o final, expliquem exatamente o que as falas vão fazer. E aí, depois, a gente vai fazer uma ciclagem que vai ser preciso a explicação para vocês. Então, não tem a grade subir. Tem que explicar. Fez isso, a grade subir e tal. E é no papel, gente, né? A luzinha ali, mas é só ilustrativo, né? Papel. Os antigos. Hoje está aqui.
Pessoal, 15h15, viu? Acabou o tempo, todo mundo tá. Não, ainda não. Ó, 2 minutinhos pra terminar assim, não. Dá tempo de chegar. Senão a gente tá com o planejamento do professor. 2 minutinhos pra terminar. Um minuto, gente. Essa vai ser a aula final. Tá acabado? Pronto, pode ser desligado, tá acabando de estar certo. Os forçaram essa caixa também, professora? Ou quando estava conectado no microfone? Pronto, não faz. Se tiver que ganhar alguma coisa, nos pode. Não tem. Pronto. Então vou explicar aqui a dinâmica aí quando eles terminam de experimentar. Enquanto a gente tem que terminar de escrever, eu vou explicar a dinâmica agora. O que é que acontece? Essa equipe aqui vai ser a 1, a 2, a 3, né? Equipe 1, a gente vai passar o final da equipe 1 para a equipe 2, da equipe 2 para a equipe 3, da equipe 3 para a equipe 1. E nesse momento, vocês durante o jogo todo, vocês foram as fadinhas, né, da educação, mas agora com o final da outra equipe, vocês vão ser as fadinhas do mal, que sequestraram a diretora, e vão gongar o final da outra equipe, usando os mesmos trejeitos que vocês usaram para fazer o final bom, vocês vão fazer para impedir o final bom da outra equipe. Tem que fazer um final triste. Não precisa também ser triste, mas você tem que detonar e impedir. Você tem que impedir. Vocês estão vendo sangue rolar, cabeças irão rolar, sangue vai ser derramado. Os poderes das bruxas são todos? Todos, vocês vão ter 5 minutos para fazer isso, porque é menorzinho essa outra parte. Tá. E aí no final, pessoal. E aí no final vocês vão escolher alguém da equipe para verbalizar o que foi escrito. Vocês vão falar o final bacana, positivo e o que vocês usaram para fazer a diretoria de base, tá bom? Ô professor, e se tiver hieroglifos? Eu não consigo ler. Ela está na escola. É que nem uma faculdade só tem 4 cursos. A faculdade é 14 numa faculdade que só tem 4 cursos. A escola de faculdade é Conversa com
Gente, letra de médico é terrível. O médico faz assim, paracetamol. Sim, parece que é. Aí farmácia benzetacil. Ele é farmacêutico, você tem que saber. Anexa ao papel as fórmulas para oxidar o ferro. É, melhor soluções, mas não é só tem que ter internet. Desbloqueando memórias. Sim, eu tava pensando nisso. Mas se tem 12 anos. Pessoal. 3 minutos. Eu acho que você tá na faculdade errada, você não deveria estar fazendo atuação, não. Teatro. Deveria fazer teatro. Semana passada. É com E. Terminaram? Ótimo, todos terminaram? Tem um pouco menos de 1 minuto, mas quem terminar pode entregar. Ah, não, eu decidi que vocês de papel. Agora, fica aqui para o grupo 1, tá?
final que vocês proporam para, né? Vamos lá. Vamos ouvir. Microfone, né? Microfone. É só pegar o outro. Foi mais fácil. Levanta pra ir falar. O professor está calçando chinelo. O final bom, né? A roça mundial Olímpia atuar em conjunto de modo a modificar estruturas moleculares e anatômicas de Jaragonda ou ao aqui vai ser um jogo, aumentando a elasticidade dos ligamentos. As demais atuaram na estrutura molecular da barra de ferro e na construção de uma ponte de rochas sedimentares para a Gonda poder passar, respectivamente Maripa. Aí o nosso final, o mapa é: quando as fadinhas mudaram a estrutura anatômica de Paragonda, quando as fadinhas mudaram a estrutura anatômica de Paragonda, as fadinhas do mal atrapalharam a magia com seus próprios poderes mágicos. De forma que, quando Paragonda voltou para sua forma inicial, ela acaba voltando completamente deformada, morrendo logo em seguida. Meu Deus! O final da equipe 2, né? Sobre o final feliz, né, foi a Olímpia, com seu poder de manipular as estruturas anatômicas, modifica o corpo das demais fadas, as deixando bombadas. Então, elas torneadas de músculo, elas não conseguiam cortar a grade e passar por elas, além de quebrar na porrada qualquer um que tente mesmo na grade de Paraguai. Aí, o nosso final triste, né, a gente colocou assim: enquanto elas voam, a fada Mara química, ela vai criar uma chuva ácida que corrói, fazendo elas caírem. Elas estavam muito mastigadas, né? Tudo bom, né? Aí, depois a fada da geografia, ela faz surgir algumas pedras que fazem as tropeçar e cair. Então, a da biologia vai absorver a energia vital delas e elas vão morrer. Ave Maria, gente. vai falar aqui dessa o que tinha escrito no final, bom. A fada da biologia conversa com o pássaro para ele informar as coordenadas passadas pela fada da geografia com a localização da saída da masmorra. Junto a isso, a fada da química anexa um papel com as formas para oxidar o pétalo. É isso. Aí a gente colocou, né? A fada da biologia e da educação física modifica a estrutura das asas do pássaro e impede de voar, modificando nossos ligamentos, né? Tá. Já a fada Berta e a Marie extraem de uma rocha sedimentar o ácido sulfúrico e nítrico e lançam no anexo com as formas de corrói terrestre. Então, aí vai dar certo mais rápido. Gente, eu não sei qual foi o final final. Bom, pessoal, mas a finalidade, né, da atividade era o envolvimento de todo mundo, certo? E também a questão das diversas perspectivas, né, apresentando um ponto e um contraponto, né, que fosse coerente de acordo com o que foi apresentado no decorrer da aula, né? E aí parte também dessa perspectiva de que da mesma maneira que a gente pode ver algo como um ponto positivo, né, há pessoas também que podem já observar aquilo ali e já ver que não vai dar certo, né, por N motivos. E aí a ideia é também trazer isso no sentido de envolver com os conteúdos relacionados na aula, né, essa parte final assim, de contraponto, né. E acho que no mais é isso, né, a gente conclui agora nossa aula.
né? E queríamos só agradecer a participação de todos. E aí agora, só para, digamos que já é um pós-crédito, tá? Se finalizamos a aula, a ideia, né, principalmente dos conhecimentos prévios, é identificar o que vocês já tinham, e aí com base nisso a gente também já observou que tinha possibilidades para realizar outras aulas com foco em algumas problematizações de temas transversais, como por exemplo, alguém colocou na parte das fadas, né, colocou lá garotas, né, mas por exemplo, aqui tínhamos 4 garotos representando 4 fadas, então por que uma fada não pode ser um garoto? Né? Então, acho que era algo que dá para ser problematizado na sala de aula, né, nas turmas, como um tema transversal, da mesma forma como os meninos já apontaram a questão de como a gente associar o ambiente que a gente vive. Porque, né, a questão da caatinga, então, muita gente associou falta de chuva, seca, né, muito já um estereótipo que às vezes já é impregnado, é imposto, né, é imposto por conta já do que tratam. Então, acho que essas questões davam para ser problematizadas também, como temos transversais em outras aulas. A gente também tinha esse intuito, né? E aí, a partir desses conhecimentos prévios, também agregar aquilo que era de fato, né, bem positivo, a questão do que vocês já traziam, dos saberes, e também problematizar e fazer vocês refletirem também sobre outros temas que, né, de repente, a resposta não era de acordo com o que a gente tinha preparado para a aula, que a gente tinha pensado para a aula, tá certo? Isso é isso. Muito obrigada a todos pela participação.